Olá, nesse vídeo nós vamos falar das contas especiais relacionadas com a área de saúde aqui nos Estados Unidos, que são a HSA, FSA e HRA. Fique comigo nesse vídeo e aprenda mais como usar essas contas. Eu sou Viviane Ribeiro, do The Rich Life Guide, seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Vamos começar então pela conta HSA, ou Health Savings Account, ou conta de poupança para a saúde, ou HSA em português, tá, pessoal? Então, vamos lá. A conta HSA, ela é oferecida para pessoas que têm um High Deductible Health Plan. O que é isso? É um plano de saúde com deduzível alto. Nesse ano, em 2024, o deduzível alto seria de $1.600 para pessoas que estão em planos individuais e $3.200 para pessoas que estão em planos familiares. Esses valores, eles são definidos pelo IRS, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos. Então, dá uma olhada lá no seu plano. Se o seu deduzível for, no mínimo, $1.600 para indivíduos ou $3.200 para a família, você qualifica para ter essa conta HSA. E por que você vai querer essa conta HSA, Health Savings Account? Porque essa conta tem uma vantagem tripla. Primeiro, você coloca suas contribuições lá antes de pagar os impostos. Então, o valor que você coloca nessa conta HSA não vai ser contada na hora de te cobrar os impostos daquele ano. Segunda coisa, você pode tirar dinheiro dessa conta para despesas médicas qualificadas. Elas são definidas lá no site do IRS para pagar despesas médicas, remédios. E você também não paga imposto quando retira esse dinheiro da conta. E a terceira vantagem é que, se você não precisar usar esse dinheiro para pagar por despesas médicas, ele vai crescer na hora que você investir, né? Ele vai crescer sem pagar imposto. Então, você não vai pagar os impostos sobre os rendimentos desse dinheiro. Eu vou explicar como que funciona essa conta, então. Primeiro, elegibilidade, você tem que estar num plano de saúde que seja high deductible. Segundo, você vai abrir a conta, né? Pode ser dentro com a sua empresa. Muitas empresas que oferecem planos de saúde, pessoal, eles vão oferecer também, né, um lugar para abrir essa conta. Se você não está trabalhando com nenhuma empresa e ainda assim tem um high deductible health plan, você pode escolher entre as várias opções do mercado uma empresa para abrir a sua conta. Você vai colocar o dinheiro lá sem pagar impostos, né? Tax free por enquanto, e você pode investir esse dinheiro. Em geral, as empresas que te oferecem a conta HSA, elas vão pedir que você deixe um saldo mínimo antes de começar a fazer investimentos. Por exemplo, onde eu tenho a minha conta, o saldo mínimo tem que ser de $2.000. Então, eu deixo $2.000 lá no saldo da conta, e o que passar de $2.000 eu posso investir. E aí você pergunta, como que eu vou investir? Você vai investir nos fundos, né, nos ativos que aquela empresa que te está oferecendo o HSA te der como opção. Então, onde eu estou com a minha HSA, há opções de investir em vários tipos de fundo, né, index funds, e alguns target funds, que eu vou explicar num outro vídeo o que é o target fund. Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que você pode investir o dinheiro que você não estiver utilizando da sua HSA. Agora, um detalhe. Fique esperto, por quê? O meu plano, ele é familiar. Então, o meu deduzível, ele é de $3.200. Gente, para quem não entende o que é o deduzível do plano de saúde, eu vou explicar também. Aqui nos Estados Unidos, muitos planos de saúde, eles não vão começar a pagar nenhuma despesa sua enquanto você não atingir esse deduzível mínimo. É como se fosse uma franquia de carro. Ele só vai começar a pagar as suas despesas médicas uma vez que você pagar o deduzível primeiro. Então, no meu caso, é $3.200 o deduzível. O que seria, então, importante? Deixar na minha conta HSA pelo menos $3.200 de saldo. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, né, comigo ou com meu marido, a gente vai precisar do dinheiro para pagar despesas médicas. Agora, tem gente também que escolhe deixar o mínimo de saldo, igual eu falei na minha empresa, $2.000, e tirar o dinheiro, né, se precisar, para pagar o deduzível de outro lugar. E deixar aqueles investimentos da HSA crescendo. Por quê? Porque eles crescem sem pagar impostos. Então, você tem uma vantagem fiscal ao ter uma conta dessa. E aí, ao invés de utilizar o dinheiro da conta, vai utilizar dinheiro da reserva de emergência, de alguma outra fonte. Então, você tem que ter um High Deductible Health Plan e você pode investir o dinheiro
depois que você atingir o saldo mínimo na sua conta. Terceiro, e se eu precisar do dinheiro para pagar por despesas médicas? Aí você pode sacar o dinheiro e o governo não vai te cobrar nenhum imposto. Agora, se você tirar o dinheiro para pagar por outras coisas que não sejam despesas médicas, o que vai acontecer? Você vai pagar uma multa de 20% e todos os impostos. Então, essa conta é muito sério, tá? Quem for fazer essa conta, saiba que o interessante é você utilizar o dinheiro somente para pagar por despesas médicas. E vamos supor, então, que você não utilizou o dinheiro durante toda a sua vida, não precisou do dinheiro para pagar por despesas médicas. Quando que você vai poder usar esse dinheiro sem pagar essa multa de 20%? Quando você completar 65 anos. Quando você completa 65 anos aqui nos Estados Unidos, você também é elegível para ter o que eles chamam de Medicare, que é o sistema de saúde, né, para pessoas acima de 65 anos. Então, o que acontece? Você pode aplicar para o Medicare, e ele tem parte A, B, C e D. Um dia eu vou explicar num outro vídeo aqui como que funciona, mas em geral, ele é grátis somente para alguns serviços. Então, a maioria das pessoas, né, que tem 65 anos, elas se inscrevem no Medicare, mas elas têm que pagar um extra para ter uma cobertura mais abrangente. E aí o que elas fazem? Elas usam o dinheiro da HSA, quem tem, né, a HSA, para pagar o que eles chamam de Medicare Supplemental, ou seja, o plano suplementar ao Medicare, porque o Medicare não cobre tudo que você provavelmente vai precisar na parte de saúde. Então, a partir dos 65 anos, você pode usar o dinheiro também para pagar pela parte suplementar do Medicare. Ah, Viviane, não quero Medicare, não vou utilizar, o que eu vou fazer com o dinheiro? Bom, a partir de 65 anos, você também pode retirar o dinheiro da sua HSA sem pagar a multa de 20%. Você vai pagar os impostos, né, que foram todos deferidos, né, que você não pagou lá na frente, não pagou no crescimento, né, dos seus investimentos. Quando você fizer 65 anos, você pode tirar o dinheiro para coisas não relacionadas, né, para pagar coisas não relacionadas às despesas médicas. Você vai pagar os impostos, mas não vai pagar a multa de 20%. Então, essa conta é fantástica. Você pode acumular o dinheiro sem pagar impostos e, no final, você, quando fizer 65 anos, você pode retirar o dinheiro para despesas não relacionadas a despesas médicas e não vai pagar mais a multa de 20%. Outra coisa, para você ser elegível para ter a HSA, você não pode ter um outro plano de saúde que não seja o High Deductible Health. Então, você só pode ter um plano de saúde e, de novo, não pode estar dentro do Medicare. Se você já se inscreveu para o Medicare, você não qualifica mais para ter uma conta HSA. E a segunda coisa, os limites de contribuição. O limite de contribuição, ele vai sendo atualizado ano após ano. Esse ano, em 2024, o limite de contribuição para indivíduos é $4.150 e para famílias $8.300. E presta atenção, se você trabalha para uma empresa privada, em geral, o empregador coloca um pouquinho de dinheiro lá na sua conta HSA para você. Aí a sua contribuição vai ser reduzida pelo aquele valor que o seu empregador colocou. Por exemplo, se você está em um plano individual, o seu limite é $4.150, mas vamos supor que o seu empregador coloca $1.000 lá para você. Então, o seu limite fica reduzido para $3.150. Essa vai ser a total de contribuição que você vai colocar durante o ano de 2024. Então, as contribuições, os limites de contribuições são a sua contribuição mais a do seu empregador. Gente, um último detalhe muito importante. A conta HSA, ela fica com você por toda a vida. Vamos dizer que você começou a sua conta quando você estava com um certo empregador e depois trocou de emprego. Aquele dinheiro que foi colocado lá, tanto por você quanto pelo seu empregador, né? Ele fica sendo seu, tá? Você não perde esse dinheiro que você colocou na HSA. Ele fica com você por toda a vida. Agora vamos falar da conta HRA, HRA. Ou Health Reimbursement Arrangements. Essa conta HRA, ela só pode ser aberta pelo seu empregador, tá? Então, ela não pode ser aberta pelo indivíduo, como a HSA, ela só pode ser aberta pelo empregador. E ela vai ajudar a pagar por suas despesas médicas. Em geral, o empregador vai colocando o dinheiro lá para você, todos os anos ou todos os meses, tá? Depende de como que funciona na sua empresa, mas fique atento. O dinheiro da HRA não vai com você para o próximo empregador, a não ser que o seu empregador atual, né, uma vez que vocês fizeram algum acordo, ou se ele tem isso estabelecido, né,
nas regras lá da empresa, a não ser que ele te autorize, mas em geral eles não autorizam, tá? Então a HRA, ela fica com o seu empregador. Você pode usar essa conta enquanto você estiver trabalhando naquela empresa, mas uma vez que você sair, você não leva o dinheiro que sobrou, né? Que você acumulou naquela conta com você. Então vamos lá, o empregador coloca o dinheiro na sua HRA, vamos supor que ele colocou $1.000, esse dinheiro é só o empregador que pode colocar, você não pode. E aí você tem alguma despesa médica, você pode pedir reembolso, né? Você vai pagar a despesa médica e depois pedir reembolso de acordo com o valor que você tem na sua HRA. Então se você teve uma despesa médica de $800, você vai enviar o formulário, né? De acordo lá com o processo do seu empregador, para pedir o reembolso daquele valor. A boa notícia é que esse reembolso ele é isento, tá, de impostos, né, para os funcionários. Claro, porque quando você pagou a sua despesa médica, você usou o seu dinheiro, né, com o qual você já tinha pagado impostos. Então, quando você receber o reembolso, ele vai ser isento de impostos. E uma outra coisa é o seguinte, o empregador decide quais despesas podem ser reembolsadas. Então, essa conta é flexível, como vocês já entenderam aqui, a conta é criada pelo empregador, então ele coloca as regras. E aí ele vai definir quais despesas podem ser reembolsadas ou não. Se vocês precisam de mais informações sobre essas contas, eu sugiro o departamento de recursos humanos da empresa para a qual você trabalha, tá? Se você for no recursos humanos, eles vão te dar mais informações sobre essas contas e também quanto de saldo, né, você tem em cada uma delas. A última conta sobre a qual a gente vai falar hoje é a FSA, ou Flexible Spending Accounts, ou em português FSA, contas de gastos flexíveis. As FSAs, elas também são determinadas, né, são criadas pelo seu empregador. Então você pode ter vários tipos de FSA. Você pode ter a FSA para transporte, para dependentes e FSA com propósitos limitados. Vou explicar cada uma delas aqui. E também tem a FSA para despesas com saúde, mas ela não pode existir ao mesmo tempo que a HSA. Então, ou seu empregador vai oferecer uma ou a outra. Aí você tem que estar atento para ver o que ele está oferecendo, porque elas são bem diferentes. Então, vamos começar com a FSA para dependentes. Em geral, essa FSA é para pessoas que tenham crianças com menos até 13 anos, necessitem pagar, por exemplo, despesas com escolinhas, né? Daycare, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Ou então com babá, ou coisas relacionadas. Você vai olhar lá nas regras, né, que o seu empregador colocou de como você pode utilizar o dinheiro da FSA. A FSA de saúde é para pessoas que não tenham acesso a HSA e são para pagar por despesas médicas. E a FSA Limited Purpose, ou com propósito limitado, são para pagar por despesas relacionadas com dentista e exames de visão. Então, lá onde eu trabalho, por exemplo, eu tenho a HSA e a FSA com propósito limitado. Aí sim você pode combinar as duas. Só que a FSA para propósito limitado é simplesmente para pagar por despesas relacionadas com dentista, né? E com exames de vista e outras coisas relacionadas à visão. E ainda tem a FSA de transporte, que pode ser usada para pagar, por exemplo, por passe de ônibus, estacionamentos e ferry, né? Quando você precisa pegar um barco para ir para o trabalho. Nessas situações, não pode ser usada para pagar por gasolina, tá, pessoal? Muita gente me pergunta isso, posso usar para pagar combustível? Não, não pode. Qual é a vantagem dessas contas? De novo, você vai fazer a contribuição antes de pagar os impostos. Só que tem um detalhe muito importante. Essas contas são do tipo use or lose. O que é isso? Ou você usa ou você perde dinheiro. Então, para 2024, por exemplo, a contribuição máxima para dependentes da conta de dependentes é $5.000. Então, vamos supor que você escolheu contribuir $5.000, mas só gastou $3.000 com o seu filho. Então, você vai acabar perdendo esses $2.000 que você colocou a mais. Então, quando você for usar qualquer conta FSA, esteja super atento para saber se você vai realmente precisar usar todo aquele dinheiro durante o ano calendário. Em geral, ano calendário, tá, pessoal? Se for diferente, né, o ano aí, como a sua empresa conta o ano, é bom você perguntar para o seu departamento de recursos humanos. Algumas empresas, ao invés de usar o ano calendário, eu trabalhei numa empresa uma vez que eles consideravam, né, de 1º de junho até 31 de maio do outro ano. Mas, em geral, é ano calendário. Então, vamos supor que é ano calendário, né, para nosso exemplo aqui. Então, se você colocar
colocar os $5.000, né, para a FSA de dependentes e não usar, se você usou só 3.000, você perde os $2.000, tá? Por quê? Porque é contado ano a ano. Então, você tem que estar seguro que vai usar todo aquele dinheiro que você vai colocar naquela FSA naquele ano. Algumas empresas até deixam passar um pouquinho de dinheiro para o ano seguinte, às vezes $600, mas não é regra. Então, saiba exatamente as regras que foram estabelecidas pelo seu empregador antes de começar a usar essas contas. Ah, e outra coisa, se você deixar o empregador, você tem um período limite para usar aquele dinheiro. Então, se você não está seguro que vai ficar nessa empresa durante todo o ano, fique atento para as contribuições que você fizer para essa conta FSA. De novo, falando das 3 contas, vantagens e desvantagens. A HSA é a conta com a maior vantagem, porque você paga por despesas médicas e ela é um veículo de acumulação, né, para longo prazo, ou seja, a conta fica com você por toda a vida. Então, para o longo prazo, essa conta é excelente. Se você tiver a opção, não deixe de abrir essa conta, se você tiver, né, o High Deductible Health Plan. A conta FSA, ela é boa, mas para planejamentos de curto prazo, ou seja, de 1 ano. Então, esteja atento para as suas contribuições, se as suas contribuições da FSA serão totalmente utilizadas naquele período de tempo de 1 ano. E a HRA, ela também é boa, né? Se você está numa empresa que o empregador te oferece essa conta como um reembolso de despesas médicas, é excelente. Mas não é uma conta que vai ficar com você a vida inteira. Ela vai ficar com você enquanto você estiver com aquele empregador. Pessoal, então essas são as contas especiais relacionadas com a área de saúde aqui nos Estados Unidos. Se você não assistiu os vídeos sobre contas especiais relacionadas com a aposentadoria, eu sugiro que você volte no canal, assista os vídeos e deixe aqui seu like, se inscreva no canal e muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.